Olá, queridos amigos, aqui quem fala é Edivando Canossi, um pregador, e eu queria te pedir que todas as vezes que você assistisse esses vídeos, você compartilhasse com seus amigos, para que eles fossem participantes também. E também desse o like para que eu possa me sentir mais motivado. Então vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, pedimos sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Ezequiel capítulo 33, o verso 7 em diante, nos diz assim: A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe dirás aviso da minha parte. Se tu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu mau caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue derramado eu cobro de ti. Então nós vimos aqui que esse texto nos tira da zona de conforto, tanto o justo como também o perverso. E quando nós procuramos aqui o que significa justo e o que significa perverso, nós temos indagações e às vezes algo que colocaram na nossa cabeça, que justo significa todos aqueles que não matam, que não roubam, que não adulteram, que não mente, que anda direito com os seus negócios. Isso é que nós temos em mente, que nós aprendemos. Outra coisa, que o ímpio, o injusto, são aqueles que praticam o oposto, que rouba, que mente, que adultera, que faz isso e aquilo, que não é de acordo à vontade de Deus. E em parte isso está certo, porque aí mostra realmente a diferença entre a luz e as trevas. Porém, quando a Bíblia fala de justo e fala de perverso, a Bíblia está falando de algo muito maior. A Bíblia está falando verdadeiramente de justiça. Não está falando de justiça humana, porque a justiça humana, a Bíblia até diz que é como um tráfego de imundície. Então, portanto, eu não tenho e você também não tem justiça para comparecer perante o nosso Deus, porque a Bíblia diz que ele é fogo consumidor e enxerga até as obras, aquelas que estão escondidas. Porém, o homem vê o exterior, mas Deus sonda o coração. E quando Deus sonda o meio do seu coração, na verdade, ele não vê nada que presta, porque a visão de Deus não é a visão humana, né? Então, quando a Bíblia fala de justo e fala de ímpio, a Bíblia falando de justo, fala de tudo que se diz em Mateus capítulo 24, que diz assim: Ide e pregai o evangelho por todo mundo. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. E aquele que não crê será condenado. Portanto, nós vimos aqui que o homem não tem justiça própria. O homem só pode ser justificado diante de Deus pelo próprio Deus. Só Deus tem justiça para nos levar na presença do mesmo e poder o Pai olhar para nós e verdadeiramente dizer assim: esse é justo. Somente pelo sangue de Cristo. Somente o sangue de Cristo pode nos dar poder e pode nos revestir de justiça e podermos assim alegrar confiantemente. Porém, fora do contexto da justificação pela fé ou justificação pelo sangue de Cristo, o que há são maneiras e pensamentos humanos. E nós sabemos que não tem como homem comparecer diante de Deus com a sua própria justiça, porque a sua mente o acusa. Porque quem não falhou diante de Deus? A Bíblia diz assim, que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Quando o homem corre de frente aos 10 mandamentos de Deus, não tem como ele não ficar mudo e sem saber o que fazer e desesperado. Porém, nós entendemos aqui que existe o meio pelo qual o homem pode ser justificado diante de Deus. A Bíblia diz que Deus vê esse mundo, sofreu, padeceu, mas ele, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro, mas ele não abriu a boca. Portanto, a Bíblia diz que Jesus não pecou e não tem outra justiça a ser comparada diante de Deus puro e verdadeiro que não seja de Cristo. Porém, o homem insiste a fazer tal coisa, mas isso vai ser no final da história só decepção, porque o homem não tem justiça própria e nem Deus aceita justiça humana diante dele. Deus só aceita a justiça que Deus enviou a esse mundo, que foi o seu Filho.
É o sangue de Cristo que pode nos purificar de todos os pecados. É o sangue de Cristo que pode nos deixar livre e pronto para poder voar rumo à eternidade. Conta-se um relato de um homem que ele criava um cachorrinho e na verdade, ele chegou na casa dele, aquele cachorrinho meio sarnento, e aí ele olhou para ele, teve dó daquele cachorrinho, ele botou para dentro e cuidou daquele cachorrinho. Então, aquele cachorrinho ficou bastante cuidado, agora bonito. E quando foi um dia, ele deixou o portão aberto, aquele cachorrinho foi embora. Foi embora e ele disse, que cachorrinho mal agradecido. Tanto que eu fiz por ele, lutei, comprei remédio, dei banho, sempre tive ele como algo precioso dentro da minha casa. Ele foi muito covarde comigo. Disse que aquele cachorrinho foi embora. E quando ele voltou com um bando de cachorrinho sarnento. Veja só, isso é símbolo de cada um de nós. Quando nós conhecemos a mensagem de Deus, nós sabemos que nós somos sarnentos. Somos cheios de pecado e de imperfeição. Mas quando Jesus nos purifica de todos os pecados, a nossa tendência agora é levar essa salvação a outras pessoas. Então não tem outro meio, amigo, pelo qual eu possa justificar-se diante de Deus, a não ser pelo sangue de Cristo. Agora não tem como me mostrar que fui justificado diante de Deus quando eu não dou aviso, ou seja, me torno um atalaia para pregar às pessoas sobre a maneira que eles precisam mudar de vida. Porque se eu tocar a trombeta e se o perverso morrer no seu caminho, acreditando que o seu sangue, suas obras podem justificar diante de Deus as boas obras, segundo ele pode justificar diante de Deus, se eu não avisar, o sangue dessa pessoa vai cair sobre mim. Mas se eu avisar, certamente ele morre na sua injustiça, mas não foi por falta de aviso. Portanto, amigo, o que eu estou falando para você, é como uma atalaia de Deus. E espero que você ouve essa mensagem e se torne também uma atalaia a pregar essa salvação às outras pessoas. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê não será condenado. Portanto, se você ainda passou pelas águas do batismo, eu quero dizer para você que o registro de todos os seus pecados, infelizmente, ainda se encontra no céu. Mas se você aceitar o batismo e for batizado, o sangue de Jesus te purifica de todos os pecados e é apagado o registro de qualquer erro no céu. E daí em diante você passa a ser uma pessoa justificada diante de Deus. Ele diz assim, filhinho, uma coisa eu vos escrevo para que vocês não pequeiem. Mas se todavia alguém pecar, tem um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ninguém pode comparecer diante de um juiz na terra que vivemos sem um advogado que nós vamos preso. Ninguém pode comparecer diante de Deus sem o advogado que é Cristo, que não vai ser condenado. Então, amigo, o tempo da graça, a Bíblia diz que o tempo da salvação é hoje. Abraça a salvação de Cristo e coloca como Ele o único e suficiente Salvador da sua vida. E certamente, quando Ele voltar nas nuvens do céu, Ele vai dizer assim, foste fiel um pouco, sobre o mundo eu te colocarei. É pouco, amigo, só acreditar e crer e for para o batismo, isso é muito pouco, pela grandeza do que Deus está preparando para mim e para você. A Bíblia diz que o que Deus está preparando para nós, nem os olhos viu e nem a mente pensou, ou ouvido ouviu. São aquelas boas coisas que Deus está preparando para aquele que o ama, que a Bíblia diz que se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E o principal mandamento que a palavra de Deus diz é nós aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador. E o restante das coisas nos serão acrescentados com coragem para assim guardar os seus mandamentos. Que Deus me abençoe e que Deus te abençoe, te encoraje a tomar uma posição. Não demora, porque a Bíblia diz que o dia da salvação é hoje. Você não sabe que dia você vai descer à sepultura, eu também não sei. Mas uma coisa Jesus espera de mim e de você, que nós descansamos, como diz a Bíblia, que eu morra a morte do justo e meu fim será como o dele. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.